Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar hoje estudando o tema Coração Impenitentes. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em João, capítulo 17, versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. Havia, da parte de Cristo, uma entrega total, sem reservas. Uma entrega 100% integral. Desde a queda, o homem precisa, com a ajuda do Espírito Santo, se entregar. Se entregar à oração, se entregar à palavra, se entregar a Deus, se entregar realmente de coração, estando no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, isto é, se entregar para contemplar. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz que nós resgatamos imagem e semelhança, a nossa verdadeira identidade, contemplando o Senhor. Conforme eu contemplo, eu sou transformado, eu percebo e consigo transformar aquilo em desempenho. O que vemos então, meus queridos e amados irmãos, que se entregar para entrar nessa atmosfera, perceber, vai fazer com que o coração, que desde a queda é insensato, se torne sábio. O coração, como uma terra ruim, agora é transformado em terra boa. Nós vemos, meus amados irmãos, que hoje, de um modo geral, as pessoas elas querem receber de Deus, mas não querem se entregar a Deus. Isto é um coração insensato. Porque por mais que eu possa receber, como os 10 leprosos receberam cura, se você não se entrega a Deus, Deus não tem o seu coração, você não tem revelação. Pode ter no máximo extrair informações, bênçãos, mas é à medida que o Senhor vai ganhando o nosso coração, que Ele vai colocando paz, amor, alegria, a vida começa a ter satisfação, alegria em Deus e nas coisas de Deus. Jesus disse claramente, todas as minhas coisas são tuas, e todas as minhas coisas são tuas. Olha que coisa tremenda. Quando Cristo veio habitar em nosso coração, tudo de Deus veio habitar em nosso coração. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, tudo que Deus sabe vai habitar em nosso coração. Agora, se nós sairmos da carne para o Espírito, aquilo que é no nosso coração vai fluir na nossa boca, no Espírito. Portanto, em Cristo, tudo de Deus veio habitar em mim. E agora o Espírito está trabalhando para que tudo em mim seja de Cristo. À medida que eu me entrego, Ele vai me dar entendimento e revelação. À medida que eu me entrego, olha a proposta, irmãos, buscar o reino de Deus, sua justiça. À medida que eu entrego e recebo revelação e sou transformado numa pessoa obediente, você vai vendo o que vai acontecendo, os olhos espirituais vão se abrindo. Oh, meus irmãos, coisa tremenda. Essa é uma proposta que Deus não impõe a sua presença nem o seu projeto. Mas à medida que eu e você começamos a compreender que Deus nos deu seu Espírito com um propósito, um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. O Senhor nos salvou para Ele. Então nós nascemos separados de Deus, amando o pecado, a idolatria, a carnalidade, o mundanismo. Não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, a proposta do Senhor é nos tirar da esfera do engano, da escravidão, da mentira, para a liberdade dos filhos de Deus. Nós vemos que o filho pródigo, quando voltou, ele diz, olha, me faz de um dos seus empregados. Eu disse, todas as minhas coisas são tuas. Se nós pudéssemos compreender o quanto Deus está presente em nosso coração, o quanto Deus nos ama, e agora Ele quer nos ajudar, o Espírito Santo colocou em nós um gemido, diz Gálatas 4,6, Abba Pai. Portanto, vemos que um coração impenitente começa a ser domado. Como é importante o Evangelho da Graça, porque ela tem uma proposta clara, nítida, de nos tirar da esfera da rebeldia para se reconciliar com Deus. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus sem se reconciliar com Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós nascemos como bebês espirituais. Precisamos crescer, amadurecer, porque a presença do Senhor está aqui para nos levar à maturidade espiritual. Em Efésios diz na palavra do Senhor, 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e professores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento dos salvos. A Bíblia diz claramente em Gálatas que enquanto o herdeiro for menino no entendimento, mesmo sendo herdeiro de tudo,
ele não vai usufruir de nada daquilo. O que ele está falando disto é que nós precisamos, mais do que tudo, Gálatas 4:1, tá? Mais do que tudo, chegar à maturidade, no entendimento, pela renovação, no coração, para que essas emoções tóxicas que dão legalidade ao inimigo possam ser substituídas pelo fruto do Espírito. E tirar o homem do comodismo, do mundanismo, da carnalidade, da idolatria, para que o seu corpo seja um instrumento de glória, um instrumento de sinais, prodígios, maravilhas, de boas obras. Olha que coisa tremenda, que há uma obra para ser feita na alma do homem. Há uma obra, e a proposta da graça, ela nos expõe claramente, não por enigmas, o que é que Deus quer fazer quando vem habitar em nós. E aí o que nós vemos é o trabalhar da carne é militar contra o projeto de Deus, é tentar atrasar, impedir, através de outras ambições, como a terra que tinha muitos espinhos, através de distrações, da sedução do pecado, do engano do pecado, do mundanismo, procurando, através de recompensas carnais, manter o homem ali na esfera da contaminação, da carnalidade. Mas eu e você estamos nessa série maravilhosa, a série chamada Corações Impenitentes. Quantas pessoas, irmãos, não levam a sério que a qualquer momento a trombeta vai tocar? A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. O Senhor Jesus vai voltar, e aqueles que estiverem com as vestes brancas e com o azeite transbordando, irmãos, olha, o azeite transbordando fala da consagração. Fala de investir com qualidade. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, como eles eram dedicados no estar juntos, meditando a palavra, praticando a palavra, se arrependendo, se convertendo. E isto realmente é a proposta da verdadeira igreja. A igreja não é para ter entretenimento, não é para ter comércio. A igreja, Deus não criou para a nossa carne, para o nosso lazer, né? Atividades comerciais, mas Ele criou a igreja porque o homem, desde a queda, precisa de ensino, transformação, precisa ser ensinado. Quando Ele mandou os discípulos irem e ensinar eles guardarem todas as coisas que vos tenho ensinado. Portanto, em Mateus capítulo 28, ele manda gerar discípulos, não adeptos ou simpatizantes ou frequentadores, não pessoas que apenas frequentam as igrejas ou pessoas que são membros da igreja, só isso, não. Ele diz: ide e gerai discípulos. Discípulo é aquele que aprende para praticar, para se envolver com o projeto de Deus, com o propósito de transformar isto em obediência no Espírito. Amados, eu e você, muitas vezes, temos sido expostos ao evangelho genuíno que dia após dia nos lembra das mesmas coisas. É muito útil nós estarmos ouvindo todos os dias essas mesmas coisas, o chamado do Senhor, o chamado claro do Senhor, para que nós nos entregamos e recebemos revelação, para que nós peçamos ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, que trabalhe e cave profundamente em nossos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, atitudes, e nos ajude, de fato, eu, você, a sermos cada vez mais entregues a Deus. Olha só, à medida que eu entrego, eu recebo revelação. Eu posso estar me entregando a uma igreja local, mas se eu não estou me entregando à santificação, eu não vejo a Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Portanto, se a igreja local não ensina o homem a limpar o seu coração, ele está ali ouvindo a respeito de Deus, trabalhando para Deus, mas ele não está vendo Deus. Portanto, o que Deus mais deseja é ser percebido por você e por mim. Olha que coisa tremenda, o salmista coloca isso de uma forma muito clara, né? O Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa todo dia, na presença do Senhor, junto com os meus irmãos, para, veja lá, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, o Senhor tem uma proposta, que é abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, e nos dar um novo coração a cada dia. Isso não pode ser feito definitivamente de uma vez por todas na alma. Sabemos que no Espírito isso foi instantâneo.
Colossenses 1:3, que Deus nos tirou do império das trevas e nos fez assentar nas regiões celestes. Então, tudo de Deus vai habitar em nosso espírito. Agora, a nossa alma vai se descolando da carne, dos hábitos, pensamentos, raciocínios, opiniões, gostos, vícios. A alma vai se descolando da carne e vai agora começando a ouvir o Espírito e receber revelação do Espírito. Isto é realmente igreja aos olhos de Deus. Podemos ver que uma igreja pode ser avaliada pelo seu fruto. Uma árvore pode ser avaliada pelo seu fruto. Então, a proposta profética de uma igreja, de um pastor lúcido, você vai ver que a primeira pregação de Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério da presença do Senhor. Você está vendo? Muitos pastores querem dar refrigério, promessa para desconcertados, tentando gerar uma vida abençoada em pessoas que não estão se entregando e renunciando. Amados, a bênção é para os filhos, não para os cachorrinhos. Então, pessoas que estão se entregando e estão renunciando de fato, entregando e renunciando, a evidência é que elas começarão a receber uma revelação progressiva do próprio Deus, de quem Deus é nela e quem elas são em Deus. Esta revelação produzirá um impacto, afetará nossos afetos, pois o homem que nasce amando os ídolos, o pecado, a carnalidade, o mundanismo, à medida que o Senhor começa a se revelar, ele começa a conquistar essa pessoa, inclinar o coração dessa pessoa, e ela começa a amar o Senhor e a sua palavra. E ela começa a ver o pecado como desnecessário. E ela começa a ter nojo do pecado. E ela começa a, de todo o coração, não apenas o perdão do pecado, mas ela deseja intensamente. Isso é uma evidência de que realmente ela está no verdadeiro ensino e tem um coração correto. Semente boa numa terra boa vai produzir um raminho, vai produzir um talinho, certo? Aqui o que nós estamos vendo, que o verdadeiro ensino, aliado a um coração que está sendo transformado pela graça, que está sendo ensinado não apenas a ouvir, mas a orar para praticar, para se comprometer, para se entregar a Deus e para renunciar tudo, absolutamente tudo, 100% do que é do diabo. Pronto, passou a moto. Amados, quando uma pessoa ela está sendo direcionada pelo Espírito de Deus, você vai ver que ela vai ter uma postura de comprometimento. Ela vai ter realmente uma entrega de qualidade e uma renúncia de qualidade. Hoje, muitas vezes, isso está completamente ausente nas mensagens, na proposta da igreja local. Muitas pessoas estão misturado com mundanismo, carnalidade, completamente sensuais, mundanas, e elas estão completamente cegadas, como aquelas virgens que estavam dormindo sem azeite. São cegos guiando cegos. E nós vemos isso claramente, que muitas pessoas não mostram a evidência de estarem cada vez mais parecidas com Cristo. Não há uma mudança realmente como em Atos dos Apóstolos. Nós podemos ver que a proposta está errada, que o alimento está inadequado, gerando anêmicos espirituais mortos, zumbis espirituais. Vemos claramente que uma palavra genuína, uma proposta genuína que vai nos ensinar a renunciar, e isso não de forma genérica. A palavra de Deus, a ênfase é a graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra genuína, ela vai nos ensinar que pecado é pecado e esmiuçar isto. Não vai passar de uma forma grosseira, genérica, não. A verdadeira doutrina vai tratar com questões específicas que Deus chama de pecado. Deus vai, através da palavra genuína, expor áreas de renúncia. Não que você vai ter que largar, não que você vai ter que mudar a si mesmo por baixo de culpa ou esforço na carne, mas a própria graça é a solução. O mesmo Deus que nos ensina a renunciar, o mesmo Deus que nos ensina a chamar pecado de pecado, o mesmo Deus que mostra claramente para nós aquilo que tem que sair da nossa vida, fará isso através da nossa oração, nossa entrega. Veja, eu decido renunciar aquilo, né? E eu não vou largar aquilo só porque eu decidi renunciar, entende? Eu decidi largar aquilo. Agora eu preciso me entregar a Deus para que Deus tire. Porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que eu decidi largar, eu vou largar.
não é? O homem está acostumado com o pecado, unido com o pecado, com raízes profundas na sua alma. Isto aí não é uma tarefa humana. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele não apenas expõe, né? O médico ele não veio para os sãos, mas para que eles reconheçam as suas enfermidades espirituais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a palavra de Deus genuína, ela vem não para trazer culpa ou esforço na carne, mas quando a palavra genuína vem, ela expõe de uma forma clara que não somente o Senhor chama aquilo de pecado, como ele se compromete em nos ajudar em todo o processo. Desde o processo da confissão, o arrependimento, a renúncia, até o nojo, o abandono daquele pecado. Muitas vezes isso acontece por um processo, mas no momento em que eu e você chamamos pecado de pecado, em 1 Coríntios 11:31 diz que quando eu e você chamamos pecado de pecado, não somos julgados naquilo. Deus se torna nosso advogado e começa a trabalhar naquilo para nós. É em nós e através de nós. Então ele se torna responsável em nos santificar. Eu sou o Senhor que te santifica. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 que o mesmo Deus que nos chamou é fiel para santificar nosso espírito, alma e corpo. Então esse trabalhar da graça é tão maravilhoso que até quando ele nos corrige, ele não coloca peso ou culpa, né, nem desespero. A graça, ela faz isso de uma maneira tão maravilhosa que quando ela expõe áreas de renúncia, ela dá um novo querer, um novo efetuar. Ela dá a nós a condição de crer que Deus está tratando com aquilo. E à medida que ele vai expondo áreas que nós precisamos abandonar, áreas que estão nos cegando, que estão dando legalidade ao inimigo, que estão realmente impedindo nossa frutificação, nosso bom testemunho. Essas áreas são reveladas pelo evangelho genuíno, que vai transformando aquele coração e vai ajudando aquela pessoa e vai retirando daquela pessoa o amor pelo pecado. Hoje o que vemos é que, como na igreja Apocalipse, das 7 igrejas, 6 estavam sendo repreendidas por mau comportamento, por uma vida morna, religiosa, fria. Das 7 igrejas, 6 precisavam de repreensão. Mas a Bíblia mesmo diz que nos últimos dias os homens não quererão ouvir a doutrina verdadeira e procurarão mestres que apoiem e incentivem o seu pecado, mundanismo e carnalidade, dando as promessas de Deus e iludindo as pessoas desconcertadas. Venha como está e fique assim para sempre. Então não há transformação de caráter, não há realmente divisor de águas. A pessoa entrou ali e continua igual, só está esperando a bênção ou está trabalhando para Deus dentro do templo. Portanto, aquela igreja não está produzindo santos, aquela igreja não está produzindo salvos, mas sim pecadores em série, mornos. Aquela igreja está gerando pessoas combustível para o inferno. Elas estão se enganando, porque elas estão ali, mas não estão se entregando, se santificando. Elas não estão aproveitando realmente o chamado do Senhor à santificação. Portanto, o Senhor nos salva e nos dá agora a oportunidade de nos entregarmos e continuar nos entregando. Porque mesmo depois de ter levantado a mão para Cristo, eu posso me entregar ao pecado e morrer no pecado. Eu posso, depois de ter me entregue a Cristo, voltar atrás e me entregar ao mundanismo, à carnalidade, entende? Então esse se entregar ao Senhor é um processo diário, contínuo, crescente, com níveis cada vez mais profundos. E o Senhor está nos ensinando que essa entrega é um milagre. Essa entrega, ela vai abrindo para o trabalhar da graça de Deus e vai retirando aquilo que é de Adão e vai retirando aquilo que é da carne, vai restringindo a nossa carne e vai, né, gerando um amor por Deus e pelas coisas de Deus. Isso é um milagre, entende? Por exemplo, se uma pessoa está fundada no vício e ela se chega numa igreja evangélica, então não adianta dizer, agora você tem que parar, você é evangélico, você tem que parar com isso, porque você veio para essa religião, aqui a gente não permite. Não, cobrança de comportamento não adianta. Isso é morte na panela. Também não adianta dizer, não tem problema, pode continuar, Deus não se importa. Olha os dois extremos. Um vai dizer que o pecado não tem importância, e o outro vai dizer, o pecado é por tua conta, se esforce, largue e se esforce.
Esses dois tipos de pregação, o legalista, né? E o mundano, o pastor morno, que gera mornos. Vamos para a moderação, nós vamos chamar pecado de pecado e vamos ensinar como sair do pecado. Porque não adianta você dizer para uma pessoa que ela está errada e não explicar para ela a saída. Se você está numa rua de mão única na contramão, e alguém diz assim, olha, você está na contramão, ele diz, eu sei, eu já notei que sou na contramão, mas como é que eu vou fazer o balão e sair da contramão? Eu já notei, já senti, já percebi que estou na contramão. Então a pessoa, quando ela entra na igreja, muitas vezes ela entra culpada, com medo, cheia de complexos e culpas, todo esse lixo. Isso não ajuda em nada. A culpa e o esforço para sair do pecado não ajudam em nada na condição humana. Por isso é que vem a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é a única saída para o pecado. A graça é a própria presença, a participação, condução do Senhor Divino Médico em todo o trajeto. Um médico que está numa UTI e o paciente está em coma, ele não pode se ajudar. Então vai depender do médico, né? Sim. Então o que nós vemos é que a graça, ela pega o homem no estágio zero. Ela pega o homem totalmente morto espiritualmente, o ressuscita o seu espírito quando vem habitar em nós. Fomos ressuscitados. Agora, o corpo está convalescendo, o corpo está sarando, o corpo está recebendo nutrientes, certo? E eliminando as toxinas, as infecções, liberando, retirando os tumores. Olha o que nós estamos vendo. Então, essa nova vida agora é extirpar aquilo que é da carne, que dá lugar ao diabo, e dar cada vez mais espaços ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa revelar quem Ele é em nós, quem nós somos nele. Para que nós possamos contemplar e assim sermos transformados, não pelo esforço, mas pelo milagre da comunhão diária. Veja só. O que nós estamos vendo, meus amados irmãos, que a graça vai nos convencer que isso tem que sair da nossa vida, né? As obras da carne. Se você está numa igreja verdadeira, que o pastor é ungido, está na unção e direção do Espírito Santo, coisas estão saindo da sua vida, hábitos, palavras, escolhas, intenções. Há uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Se você está numa igreja, você está sendo confrontado, Apocalipse 22:11 diz que aquele que é santo santifique-se mais ainda, não por culpa, por esforço, mas pelo milagre da glória em glória, de a graça sobre graça nos levando a essa dimensão da obediência pela fé. Romanos 1:5. Portanto, a palavra genuína mostrará que coisas estão saindo da nossa vida. E coisas que nós não estávamos fazendo, não estávamos acostumados ou não valorizávamos, nós começaremos a fazer. Então há um câmbio, uma mudança da carne para o espírito. O que vemos, sem dúvida, meus queridos e amados irmãos, que hábitos que estavam entranhados em nossa vida, costumes, pensamentos, gostos, que a Bíblia chama de pecado, nós chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu reconheço que isso é pecado, me ajuda. E eu oro hoje, eu oro amanhã, eu oro depois de amanhã, eu jejuo, eu peço oração dos irmãos, eu vou me humilhando, não como ouvido esquecido, não como desesperado, mas na forma moderada, eu estou me entregando e o Senhor está sarando aquela ferida, certo? Isto é maravilhoso. À medida que as coisas da carne vão saindo, sobra espaço naquele odre para Deus encher com vinho novo. O vinho novo é colocado num odre novo, porque o odre velho não pode suportar. Então o odre velho é quem eu era antes de praticar isso aqui. Um homem carnal que não tem o Espírito Santo, ele não consegue praticar os impossíveis à carne. Mas quando eu recebo o Espírito Santo e uma nova natureza, aí eu consigo. Porque eu nasci de Deus, eu nasci de Deus. E agora, de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que agora com essa nova natureza eu já escapei das seduções do pecado. Então essa nova vida maravilhosa que nós recebemos pela presença do Senhor, quer nos conduzir à sua presença. A presença do Senhor saiu do seu trono, vai habitar em nosso coração, para nos levar à sua presença e nos tirar da presença do mundanismo, da carnalidade, da mentira. Então o homem, ele veio habitar nas escuridões das trevas, longe de Deus, afundado no engano, no pecado, sujo, contaminado. Agora o Espírito Santo vem habitar em nosso coração pelo sangue de Jesus, nos tirar daquela esfera que Deus chama de mundanismo.
para uma esfera nova, uma nova maneira de pensar, falar, sentir, agir, se relacionar, tudo novo pelo milagre da graça. Áreas em que nós antigamente achávamos que não dava nada, que tem, nada a ver. Áreas que nós fazíamos, nem sentíamos culpa, achávamos normal, achávamos realmente que era comum, sem importância. Quando o Espírito Santo vai habitar em nós, ele começa a mostrar que aquilo precisa sair da nossa vida. E coisas que nós achávamos que era grave, como tradições dos homens, não passar debaixo da escada, não comer carne, ou não fazer isso em tal dia da semana. Sabe, quando nós começamos a nos entregar ao Senhor, essas tradições, essas coisas supersticiosas, que nós achávamos que era pecado, que era grave e tal, nós começamos a ver que não vale nada, que isso não tem importância. O que Deus quer realmente é amor, é bondade, é comunhão com Ele, é bondade e boas obras para com as pessoas. Estamos envolvidos com a doutrina verdadeira. Aqui 1 Timóteo, capítulo 6, para nós orarmos, e depois desse estudo, passar para alguém também, compartilhe. Aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, fala dos falsos mestres, que eles acabam dando um ensino errado e gerando um povo perverso. E gerando um povo que não é transformado como Deus queria. A proposta de Deus em criar a igreja é gerar um povo específico, não é? Todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então a igreja falsa, ela não vai gerar pessoas assim. A igreja falsa, ela vai gerar tudo menos salvo. Ela está enganando as pessoas, ela é um braço de Satanás, porque as pessoas ali não estão se santificando, não estão temendo a Deus, não estão renunciando ao pecado, eles estão ali se enganando. A Bíblia diz que os homens maus enganados. Aqui em 1 Timóteo 6, 3 diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, tá vendo? Então há muito tipo de doutrina, muito tipo de ensino, muito tipo de seminário, mas não está gerando um povo piedoso, um povo que tem perdão, misericórdia, bondade, humildade. Não está ficando parecido com Jesus. Está aprendendo, 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 mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Então são corações impenitentes. É enfatuado, ou seja, soberbo, é inchado. Nada entende. Deus está falando que ele ensina, não é porque ele grita, não, irmãos. Tem gente que pensa que a pessoa grita é porque ela sabe o que está falando. Tem muita gente que grita no microfone, irmão. Irmão, melhore os seus argumentos. É melhor você ter conteúdo do que gritar. Lata vazia que faz barulho. Quanto menos conteúdo, parece que mais grita, irmãos. Se isso é um culto racional, eu quero fazer é o teu coração arder, não a tua cabeça doer, teu ouvido doer. Não é a altura da minha voz que vai mudar. O culto racional é entender e praticar. É algo lúcido, inteligente. Não é algo insano. Deus não nos chama para sermos loucos, mas sim para sermos moderados. Eu sou pentecostal e gosto da glória, da unção, dos dons, mas todo extremo ele é doentio. O pastor pensa que porque ele está gritando no microfone, saltando a veia do pescoço, suando que nem um cavalo, que ele está cheio do Espírito Santo. E grita, e grita, e grita, e põe o microfone bem perto da boca. Você sabe que o microfone, irmãos, já está ali para você não precisar gritar. O microfone existe para você falar na tua altura normal. Precisa mudar a tua voz. A gente quando pega o microfone, amado o seu irmão, sabe? Vai tomar banho. Para de ser ator, para de ser artificial. Fale com a tua voz normal. Então, isso aí mostra falta de espiritualidade. O mundo acha que isso é espiritualidade, irmãos. O mundo acha que isso é ser cheio do Espírito Santo. Se eu gritar no microfone, é porque eu sei que eu estou falando. Nem sempre. Eu posso estar gritando e falando um monte de asneira. Hitler gritava e estava falando um monte de asneira. Então não é porque você grita no microfone que isso é sinal de espiritualidade. Muito pelo contrário. Jesus é manso e humilde do coração. Eu duvido que Jesus gritava até saltar a veia do pescoço e gritava como se fosse um louco. Meus irmãos, opera agora! Que é isso, irmão? Isso não é coisa de gente inteligente. Isso aí não vai passar conteúdo. As pessoas não vão entender. Então o que nós vemos é que muitas pessoas pensam que ser espiritual é ficar gritando, orando em línguas, gritando e orando em línguas, gritando e orando em línguas, gritando no microfone, orando em línguas, gritando no microfone, orando em línguas, gritando no microfone e falando chavões. Porque Deus é com você, o milagre vai operar, porque Deus está... Irmão, isso é insano.
O que as pessoas chamam de cheio do Espírito Santo, eu chamaria de cheio de loucura. Esse tipo de pregador não ensina o povo não sai dali arrependido, ele sai dali enganado, cheio de promessas, o povo desconcertado. Sabe, amados, eu amo a oração em línguas. Paulo diz, eu oro em línguas mais que todos vocês, mas não no microfone, porque eu quero que as pessoas entendam. Então, a pessoa pensa que porque, sabe, eu vejo muitos pregadores, irmãos, aqui no Facebook, falando coisa com coisa. E aí coloca línguas no meio, pronto, agora é espiritual. Porque colocou língua, aquilo ali quer dizer que é espiritual. Só porque ele colocou línguas estranhas é porque ele está cheio do Espírito Santo. Não! Oração em línguas não quer dizer que está cheio de Espírito Santo. É o dom de línguas, é o dom. Sim, meus irmãos, importante. Mas na pregação, no ensino, é preciso que haja clareza, nitidez na expressão. Então hoje, muitas vezes, a pregação, ela não tem arrependimento. O homem revela a placa do carro, revela o RG do irmão, com quem que o irmão vai casar. É isso mesmo, Melanie, só mexe com as emoções, é a alma. Sabe, é cego guiando cego. Porque ele grita no microfone, mas o povo não larga a mágoa, o mundanismo, a carnalidade. Sabe, são pessoas soberbas, críticas, sem amor, sem misericórdia. Pessoas avarentas que só vão ali buscar bênção, que só vão ali buscar os seus interesses. Não estão se entregando a Deus, ao reino, entende? E aí julgam as outras, são impiedosas, são cruéis, são, assim, soberbas. Acho que só lá tem unção, que Deus só está lá. Então, nós vemos que o Espírito de Deus tem características. A sabedoria de Deus, como disse a Selma, em primeiro lugar, é pura. O que é pura, irmãos? Que diz sabedoria de Deus, primeiramente, é pura. A primeira coisa é o sangue de Jesus. Se não tem nem Deus, não tem nem unção, não tem nada, não tem Espírito Santo. Sabedoria primeiramente pura. O que é pura? Sangue. O sangue aplicado sobre os corações penitentes, humildes, que estão ali temendo, que estão ali com simplicidade, chamando pecado de pecado, que ao invés de ficar olhando o defeito dos outros, estão se humilhando. Eu vou no culto para me entregar, eu vou no culto para me arrepender, eu vou no culto para me converter, eu vou no culto para me entregar mais a Deus, eu vou no culto para buscar Deus de todo o coração. Isso aí é uma sabedoria pura. Eu estou indo ali para me purificar, eu estou indo ali para me transformar, eu estou indo ali para me envolver, para me entregar, para ser cada vez mais de Deus, comprometido com Deus e com as pessoas. Aqui o que nós estamos vendo, sem dúvida, é que você pode ver que um homem é cheio do Espírito Santo, não porque ele grita ou porque ele fala em línguas, mas pelo conteúdo. Se não há arrependimento, se não há temor, não há santificação, não há renúncia, se não há uma pregação que te tira de para, se não há um confronto para com a carnalidade, o mundanismo, não é a palavra de Deus. Pode gritar à vontade, pode chamar de poderoso, pode revelar tudo, pode gritar, pode orar em línguas, pode plantar bananeira, pode levitar, pode acontecer milagres sem parar, mas não é o Espírito de Deus. Porque Deus não pode contradizer. Se olha a primeira pregação de Pedro, depois dele curar o enfermo, o povo ficou tudo alvoroçado. Ele falou, por que vocês estão assim? Se arrependam, se convertam, larguem o pecado, se batizem nas águas. Entende? Aí está, Pedro podia dar uma pregação e ostentar e gritar e plantar bananeira. Ele falou, por que vocês estão admirados que esse homem foi curado? Foi o nome de Jesus e a fé no nome de Jesus que curou este homem. Vamos se arrepender, gente, vamos se converter, vamos se comprometer com Deus, vamos largar o mundo, vamos se batizar nas águas, vamos viver para Deus. Aí está, irmão. Você acha que Deus tem 2 mensagens, 3 mensagens? Não há nada de novo debaixo dos céus. O que nós vemos que a ovelha conhece a voz do bom pastor. De maneira alguma seguirá estranhos. Você pode ir em 10, 20 igrejas, você discerne o espírito do pregador, você discerne que espírito que está falando nele. Se não há arrependimento, se só há promessa desconcertado, se só se fala de bênção, de anjo, de milagre, de vitória, de poder, mas não se fala de arrependimento, de renúncia, de cruz, não é o Espírito de Deus, irmão. Não é o Espírito de Deus. Por favor, não seja ingênuo, não vá tudo que tudo é Deus, tudo é Espírito Santo, tudo é cheio de Espírito Santo. Larga de ser ingênuo, irmãos. Ter discernimento, a Bíblia diz em Mateus 24, que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Para nós tomar cuidado. Então há muita gente, irmão, que está ouvindo uma mensagem que não está mudando o caráter dela. Não está preparando ela para ver o Senhor Jesus Cristo. É verdade, Selma, que teatro gospel.
O cara fica ali que nem um ator, um super ungido ativar, e grita, e estribucha, e ora em línguas, e torce o olho, e fala isso, e fala aquilo. E cadê o povo largando o pecado? Revela tudo, mas não revela a falta de amor, a falta de perdão, né? Revela tudo, irmão. Mas só não revela a palavra de Deus revelada. Eu prefiro, irmão, a palavra de Deus revelada. Essa é a verdadeira revelação. Não que eu sou contra revelações, eu amo as revelações, profecias, oração em línguas. Não me leve a mal, irmão, eu não sou antipentecostal, não. Eu sou contra o neopentecostalismo. Porque o verdadeiro Pentecostes, aqui na palavra de Deus, os dons estão abaixo da palavra. O Salmo 138,2 diz que a palavra de Deus está acima de tudo. Agora o pastor está ensinando, ou está orando em línguas e gritando, ou está profetizando. É um papel. Irmão, a palavra de Deus está acima dos dons. A palavra de Deus está acima da profecia, da experiência, da cura, do milagre. A palavra de Deus está acima de tudo. Então nós precisamos colocar a palavra no centro do jardim, porque ela é a árvore da vida, no centro do nosso coração, no centro do culto. O centro do culto não pode ser teatro, dança, cantina, venda. O centro das nossas reuniões, seja em casa, ou na igreja, ou no carro, onde estivermos, o centro é a palavra de Deus, mas a palavra genuína, não qualquer palavra. Ah, estou ouvindo a palavra de Deus, não é nada. Tem gente que sai de casa para gastar gasolina, irmão. Sai de casa, vai pro culto e volta mais vazio, volta nervoso, reclamando do culto e volta mal oprimido do que foi. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus no espírito. Ela recebeu um alimento errado. O pregador tá cego, irmãos. É como uma virgem que tá dormindo sem azeite, que não pode ajudar ninguém. Eu quero orar com você, tá bom, queridos? Eu amo a tua alma, por isso eu falo assim. Não estou julgando que sou melhor que ninguém, porque eu também preciso da misericórdia, da graça de Deus. Orem por mim para que eu pregue melhor, tá bom, amados? E eu sei que tem muita gente pregando o evangelho verdadeiro em muitas igrejas. Tem muito homem de Deus ainda. Elias uma vez se escondeu na caverna, ficou triste. E Deus disse, não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Eu creio que há muita gente de Deus, muitos pregadores de Deus. Há muita gente pregando essa palavra muito melhor do que eu. Com certeza, irmãos, tem. Mas há muitos também que não estão pregando. E nós precisamos discernir e pedir, Senhor, me dá o dom do discernimento dos espíritos, para que eu não pense que estou ouvindo um louvor de uma mulher ungida que só está querendo vender CD. Estou indo ouvir um pastor que ele está com o coração sujo, vai pôr a mão sobre mim, vai passar o quê? Então nós precisamos realmente de algo que seja de Deus, irmão. Não que pareça ser de Deus, ou que seja um pouco de Deus. Um copo com metade de água, metade de lama, você toma? Tem que ser algo totalmente de Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar juntos. Pai, guarda-nos nesses últimos dias, para que nós possamos ser transformados e não ter um coração impenitente. Ajude-nos, meu Deus, a discernir a verdadeira mensagem. Quantos que gostam desse barulho pentecostal, Pai? Que gostam dessa balbúrdia, dessa confusão, dessa gritaria. E rola pra cá e pula pra lá e grita pra lá, mas ninguém é transformado, ninguém se arrepende, ninguém se converte. Meu Deus, isto é engano. Esse neopentecostalismo é engano. Assim como as igrejas tradicionais que proíbem os dons também é um engano, Pai. Porque nós precisamos da moderação. Os dons são importantes, mas sim o que nós precisamos é de moderação, é de ordem e decência, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amados, glória a Deus pela sua vida. Nem as igrejas frias, sem dons, e nem essa bagunça neopentecostal. A moderação, o equilíbrio. Culto racional, não culto emocional, culto racional. Culto onde eu entendo, me arrependo, me converto e mudo. Saio dali, que é metanoia, mudança de mente. Eu saio dali pensando diferente. Eu saio dali com um novo coração, uma nova mentalidade. Se não acontece isso nos teus cultos, você está perdendo a tua gasolina. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus.